Neste dia 7 de novembro foi registrado um manifesto geral em todos os estados da federação. Aqui no município de Juína também não foi diferente. Quase numa totalidade, a parte empresarial aderiu ao movimento. Na tarde desta segunda-feira, o Ministério Público manifestou contrário ao fechamento das portas dos comércios essenciais, supermercados, postos de combustíveis e drogarias. Nós conversamos com o doutor Marcelo Linhares, promotor de justiça, que trouxe essas informações. A greve geral ela não está sendo bem geral, né? Tanto que em várias cidades grandes, Cuiabá mesmo, está aberto. Eu acredito que o direito de manifestação é livre. A gente não precisa entrar nesse mérito. A pessoa tem direito de se manifestar, apoiar A, B, C. Mas nós temos algo que se chama serviços essenciais. O que são esses serviços? São serviços que a pessoa não tem escolha. Ela precisa passar por isso, senão ela não vive. Alguém que vende, por exemplo, alimentos, como o mercado principalmente, ou alguém que precisa de um atendimento médico, um pronto-socorro, uma farmácia, alguém que está viajando, tem que colocar gasolina no carro. Se está fechado o posto, o que ele vai fazer? Vai ter que dormir em Juína? Esses serviços essenciais não podem aderir a um movimento desse. A greve de empresário por si só é legal. Existem consequências na seara trabalhista para isso, que se chama lockout, né? Existe uma lei de greve que fala que eles não podem simplesmente fechar e atrapalhar os trabalhadores. Então, se você fechou, você tem que pagar o salário dos seus trabalhadores normal, você não tem como suspender também e tratar como se fosse um feriado. Mas o Ministério Público, diante da situação de ter postos de combustível e supermercados fechados, que são serviços essenciais, entende que há uma grave violação à sociedade juinense. Esses locais, por mais que eles estejam se manifestando por A ou B, eles estão atingindo a nossa população, os nossos vizinhos, o nosso dia a dia. Então, em razão disso, foi determinada a oficial de diligência, identificação dos supermercados que estão fechados, aparentemente são só os supermercados que estão fechados, para que possa ser aplicada uma ação civil pública de indenização por danos morais coletivos, onde a promotoria vai pedir R$100 mil por hora de estabelecimento fechado. Alguns estabelecimentos já entraram em contato, falaram que eles não conseguem abrir, mas aí nós vamos ter que analisar o caso a caso. Mas, novamente, não é uma intenção de atrapalhar. Você tem o direito de pensar e defender quem você quiser, mas você não pode colocar uma população inteira como refém, principalmente em serviço essencial como o supermercado. Doutor Marcelo, nós tivemos aí manifestações também à beira das nossas rodovias, até com a interdição. O que o Ministério Público tem a falar sobre esses casos? Eu não tinha conhecimento da interdição. A gente teve na semana passada, já foi aberto, mas o Ministério Público tem que cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal, até porque é o direito de ir e vir da população. Então, se você estava no bloqueio e foi identificado, a multa que o ministro fixou foi R$100 mil por hora. Se for pessoa jurídica, ou R$5 mil se for pessoa física. A polícia tem a obrigação de manter o fluxo novamente. Você pode ter seu entendimento, você pode ter seu candidato, mas seu direito para quando você começa a bloquear o outro. O próprio presidente pediu para as pessoas pararem com isso, porque isso atrapalha todo mundo, toda a economia, quem tem que ir por qualquer motivo, por saúde, por lazer, que seja. Nós vivemos num país livre e tua liberdade não pode ser a ponto de você simplesmente inviabilizar a liberdade do outro. Doutor Marcelo, após o resultado das eleições no último dia 30, desencadeou um efeito dominó de várias manifestações em todo o país. E aqui no município surgiu aí, como em outros municípios, uma lista de WhatsApp taxando alguns empresários com relação a ter apoiado a um determinado candidato. O que o Ministério Público tem a dizer sobre essa situação? Acredito que as pessoas que se sentirem lesadas, o pessoal compartilha coisa no WhatsApp como se não tivesse consequência, né? Mas tem. Se você se sentiu lesado, seu nome está na lista, e você se sentiu lesado, a gente orienta você a procurar o advogado e processar todo mundo, inclusive quem compartilhou. Você tem direito à indenização, no mínimo por danos morais, por ter colocado o teu nome ali sem sua autorização. Você tem direito ao nome. Não existe isso. O WhatsApp não é um mundo à parte. É que a gente está com uma concorrência desleal, porque por mais que eu tenha estudado, passado num concurso, tenho 2 pós-graduação, e você explica para a pessoa, você não pode fazer isso. Aí a pessoa vê o WhatsApp do tiãozinho lá, que ele nem sabe quem é, que fala que pode. Ela acredita? Ué, então segue.
mas as consequências são essas. Você expor o nome de alguém, imputando qualquer coisa, colocando ela, chamando um boicote desse jeito, você se coloca numa posição, porque você não está agindo dentro de uma razoabilidade, né? Você está colocando as pessoas num grupo e exigindo que todo mundo faça um bloqueio contra ela. Um dos mercados, inclusive, entrou em contato com a promotoria e falou: eu estou fechando porque senão vamos fazer boicote em mim. Então você vê a força, né? Mas acaba se tornando réu em ações de indenizações promovidas nas instâncias adequadas.